Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês os últimos livros que chegaram por aqui. Começando por um livro que eu recebi da Faro Editorial, o Quase Rivais, da J. Sterling, que é uma espécie de releitura de Romeu e Julieta. Como sempre, a edição tá bem bonita. Tem páginas amareladas, detalhes nos inícios de capítulos e boa diagramação. Essa aqui é a autora. Vou ler a sinopse para vocês. Por que a gente não consegue controlar o coração? James é louco por sua vizinha Julia. Julia brilha e se arrepia cada vez que esbarra com James. A combinação seria perfeita se suas famílias não fossem rivais há gerações. E como se não bastasse, os dois são concorrentes no trabalho. Mas mesmo com tudo jogando contra, quanto mais tentam resistir, mais forte fica o desejo. James e Julia entendem que precisam se manter afastados. O problema é como. J. Sterling, autora conhecida por seus romances incríveis, recria em Quase Rivais a maior história de amor de todos os tempos. Neste Romeu e Julieta dos tempos modernos, há alguns detalhes que se repetem, mas o que poderia ser diferente? Eu amo releituras e então estou bem curiosa para ver como a autora vai conduzir esse enredo. O livro é curto, tem cerca de 150 páginas, então eu acho que vai ser uma leitura rápida. Esses daqui são os outros livros da autora. Estou bem animada para ler esse e tenho visto bons comentários sobre ele. Dois livros que eu comentei na tag dos 50%, que eram dois livros que eu queria muito, eu finalmente consegui, finalmente tenho eles aqui em mãos. E o primeiro foi o lançamento que eu mais estava aguardando esse ano, que é Os Últimos Jovens da Terra, O Rei dos Pesadelos, que é o terceiro livro da série 4 contra o Apocalipse. Ele é escrito pelo Max Braller e é ilustrado pelo Douglas Holgate. É publicado pelo selo Milk Shakespeare, da Faro Editorial. Eu já tinha lido e gostado muito dos dois volumes anteriores dessa série 4 contra o Apocalipse. O título do primeiro era apenas Os Últimos Jovens da Terra. O do segundo, Os Últimos Jovens da Terra, A Marcha dos Zumbis. E esse terceiro é Os Últimos Jovens da Terra, O Rei dos Pesadelos. E como tá aqui, ó, a história foi adaptada para uma série na Netflix. Aqui na contracapa diz que Jack e seus três melhores amigos acreditam que são os únicos seres humanos que sobreviveram ao apocalipse dos monstros. Mas algo que está prestes a acontecer irá surpreendê-los. Confira mais uma aventura dos quatro contra o apocalipse. E esse livro realmente tem bastante aventura, fala sobre nosso planeta invadido por zumbis, monstros, mas também fala bastante sobre amizade. Os dois primeiros anteriores mostraram uma amizade bem legal entre o Jack e os amigos dele. E eu vou mostrar para vocês um pouco da diagramação. Vou ler aqui a orelha. Eu era um Jack Sullivan normal, 13 anos, vivendo uma vida comum numa cidade desinteressante. Eu com certeza não era o herói, com certeza não era durão e com certeza não lutava contra monstros gigantes. Mas olha para mim agora, enfrentando feras gigantes e zumbis assustadores. A vida é mesmo uma loucura. Essa série é muito agradável de ler, é infanto-juvenil, mas também consegue prender leitores mais adultos como eu. E ele tem várias ilustrações. Essa aqui é a cidade onde se passa a série. A diagramação, ó, tem letras de um tamanho confortável para a leitura do público-alvo e também para leitores mais velhos. A capa é toda desenhada do lado de dentro com cenas da história e vieram também alguns marcadores. Este daqui da série. Do outro lado tem o zumbi. Este daqui são dos personagens. Essa é a June. Esse é o Quint. Talvez eu esteja falando os nomes errados, mas não tem problema. Esse aqui é o Jack. E a gente tem também o Dirk. Estou muito animada para ler esse livro. Logo venho trazer a resenha para vocês.
Ele tem mais ou menos umas 260 páginas, mas eu sei que é uma leitura rápida. Os dois livros eu recebi da Faro Editorial, da parceria. Esse que eu vou mostrar agora foi um livro que eu comprei e que eu estava desejando muito também, que foi o Vitorianas Macabras, da Dark Side. Ele estava a cerca de R$ 50 na Americanas e tinha uma promoção para quem nunca comprou lá, que dava R$ 20 de desconto nas compras acima de 50. Eu tinha um vale que eu ganhei no Qualibest, é um site onde você responde pesquisas, ganha pontos e pode trocar por vales. Eu tinha um vale de R$ 25. Eu vou deixar o link do Qualibest aí para vocês se inscreverem e participarem também. Que de todos os sites de pesquisa que eu já conheci, esse é o que tem sido mais confiável e mais rentável para mim. Se vocês conhecerem outros além do Qualibest, me contem nos comentários e participem dele também. E então eu tinha R$ 25 do vale, mais R$ 20 de um desconto de primeira compra, porque eu convenci minha irmã a fazer a conta lá, me emprestar a conta dela para eu poder comprar esse livro. Então já tinha R$ 45 de desconto. Ficou restando uns R$ 5 e pouco do livro, mais ou menos R$ 5 do frete, e no total eu acabei pagando cerca de R$ 11 por esse livro aqui, que eu estava desejando muito. Ele veio com esse plástico, onde aqui a gente tem esse adesivinho com o título do livro. E ele é capa dura, tem esse corte preto. Vou ler o que está aqui atrás para vocês. Elas são as vozes da era vitoriana e nunca serão silenciadas. Vitorianas Macabras é uma poderosa antologia que presta homenagem a todas as mulheres da era vitoriana que abriram novos caminhos na arte. Estas três escritoras livres e transgressoras ecoam suas vozes ao longo das décadas e suas histórias assustadoras ressaltam a beleza do horror em todas as suas formas. Histórias de medo sempre foram coisa de mulher. Gabriela Amaral, diretora de O Animal Cordial. Eu gosto muito de contos de terror, e eu gosto muito de histórias escritas por mulheres na era vitoriana. E tinha algumas autoras aqui que eu já li algo delas e gostei bastante. Então eu quis muito comprar esse livro, aproveitei a promoção para finalmente adquirir ele. Vou mostrar um pouquinho da edição para vocês. Tem essa folha de guarda, eu acho. Assim. Eu achei as páginas um pouquinho finas, mas não tem problema. E as edições da Dark normalmente têm bastante ilustrações, bastante coisa. Eu acho bem bacana a gente resgatar histórias de mulheres que escreviam terror há tanto tempo. Vamos ver aqui. Nenhuma estrela que se vê é um astro perdido. Sempre podemos vir a ser o que poderíamos ter sido. Adelaide N. Procter. Tem os desenhos. Isso aqui tem alguns títulos de contos e os nomes das autoras. Tem um sumário. Tem um projeto gráfico bem interessante. Vamos ver se chegamos no primeiro ponto. Não, aqui a gente tem um prefácio. Vitoriosas, por Márcia Helena. O período vitoriano foi de 1837 a 1901. Aqui tem uma explicação sobre o período, explicando como era na época. Vamos chegar no primeiro ponto. Esse prefácio é bem grande. Tem um texto aqui sobre a Rainha Vitória, casada com um fantasma. Eu tô pensando em fazer um vídeo folheando esse livro lá no IGTV, que a qualidade da imagem vai ficar melhor, eu consigo filmar de outro ângulo. Tem o primeiro conto da Charlotte Riddle, e aqui tem um pequeno textinho explicando sobre ela. O conto é A Porta Sinistra, de 1882.
conto até que não é muito pequeno, não. Vamos ver o próximo. Tem uns detalhes aqui também, ó, nos contos. De anúncios, creio eu. Aí tem Louisa Baldwin, que era escocesa, e escreveu O Mistério do Elevador, de 1895. Esse conto é um pouquinho menor. Aí a gente tem a Edith Nesbit, que era inglesa, com Mortos em Mármore, de 1887. A Violet Hunt, que era sufragista inglesa, escreveu A Prece, de 1911. Quando eu fizer resenha, eu vou falar um pouquinho mais de cada ponto. Amélia B. Edwards, O Coche Fantasma. E aqui chegamos a uma autora mais conhecida, Charlotte Brontë, Napoleão e o Espectro, de 1833. E a autora que me motivou a comprar esse livro, que é a Elizabeth Gaskell. Eu já li 2 livros anteriores dela e amei, entraram para minha lista de favoritos. Ela era inglesa, viveu de 1810 a 1865. O conto que ela escreveu é O Conto da Velha Ama, 1852, e é o que eu estou mais animada para ler. O fitilho dessa edição tá bem mais grossinho. Aí temos a Mary Elizabeth Braddon, A Sombra da Morte, de 1879. Margaret Oliphant, escocesa também. A Janela da Biblioteca. Depois eu quero ler com atenção as informações sobre cada autora, porque infelizmente não são tantas as autoras da era vitoriana que são publicadas até hoje no Brasil. A Rhoda Brongton, galesa, com A Verdade, Somente a Verdade, Nada Mais que a Verdade. H.D. Everett, misteriosa. Por que ela é misteriosa, gente? Pouco se sabe sobre a vida da misteriosa Henrietta. Publicou seus primeiros livros sob o pseudônimo Theo Douglas e só teve sua identidade verdadeira revelada em 1910. Só começou sua carreira literária aos 44 anos. Seus romances e contos mesclam horror e uma protoficção científica. Fiquei curiosa para saber mais sobre ela. Ela escreveu A Maldição da Morta. Vernon Lee escreveu Amor Dure. Esse é um conto grandinho, tem várias partes. Parte 1, parte 2. Aí temos a May Sinclair, com Onde o Fogo Não Se Apaga. Olha esse anúncio aqui. É um anúncio de... não sei, queria saber inglês para entender melhor. E aqui a gente tem sobre a Rainha Vitória. Ela foi a primeira monarca a publicar um livro ilustrado por ela. E aqui tem, acho que, informações sobre ela. Na página 305. Tem fotos, quadros. London Victorian Guide, London Obscure. Acho que é um texto sobre Londres. Fala sobre lutas de cães e ratos, demonstrações mesméricas. Tinha muita coisa interessante naquela época.
Casa do Ópio, Hospícios. Assim, eu sei de muita coisa sobre a época, pelos romances de época, por coisas que eu fui pesquisando. Mas eu sei que, por exemplo, nos romances de época, tudo é mostrado com foco em uma história de amor, né? Mas a gente tem também esse outro lado de crimes, de coisas assustadoras. Tem aqui sobre Whitechapel, esse bairro onde a gente teve um serial killer. Tem o rio Tamisa, covil de ladrões, cemitério. Nossa, tem bastante coisa aqui. Tem uma lista de filmes que mostram essa época. 60 Years a Queen. É um filme mudo de 1913. Aí tem de 1937, outro filme sobre a rainha. Six Glorious Pillars, Garota e a Rainha. Tem aqui a Jovem Rainha Vitória, essa série eu acho que é um pouquinho mais recente, de 2019. Sua Majestade, de 1998. Tem várias séries, ó, séries e filmes. Eu acho que eu não assisti quase nenhum ainda, mas sou curiosa para ver vários. Tem o Morro dos Ventos Uivantes, que eu quero ler o livro antes de assistir. A Mulher de Branco, Vanity Fair, que eu só fiquei sabendo que não era o nome de uma revista, era de um livro há pouco tempo. Norte e Sul, que eu sou doida para ler e assistir. Cranford, eu fiquei muito feliz ao saber que tem uma adaptação desse livro, que é da Elizabeth Gaskell, que eu falei para vocês que eu amei. Jane Eyre, eu assisti, mas acho que não foi com esses atores aqui. Outro Jane Eyre. Tem aqui alguns mais antigos. Tem esse Swing Toad, sei lá, que eu quero muito comprar o livro, mas ainda não deu. Aí tem aqui um álbum de família. Não sei se vocês já viram falar que eles tinham o hábito de tirar fotos de pessoas mortas, que era basicamente a única vez que conseguiam tirar uma fotografia de alguém para guardar de lembrança. Não sei se alguma dessas daqui é sobre isso, né? Aí explica um pouquinho, aí tem as fotos. E aí acaba o livro. Tô bem animada para ler. Assim que eu ler, eu venho contar para vocês o que eu achei. Então, esses foram os livros que chegaram recentemente. Me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum deles. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Ativem as notificações para sempre saber quando está em vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!